que o senhor acha do Lula e a expectativa para o governo que começa no ano de 2023? Olha, o Lula, eu não tenho a menor dúvida que, embora seja um sujeito inteligente, ele não canaliza a inteligência dele para o bem comum. Ele é bom de discurso, ele é bom de lábia, como se costuma dizer, mas os princípios, realmente, ele próprio já soltou isso algumas vezes. Quando dá aquela crise de honestidade, de autenticidade, né? Ele fala, uma coisa é campanha, outra coisa é governo. Na campanha promete tudo, depois no governo muda. E, às vezes, outras coisas que ele acabou revelando de como ele é na vida real. O Lula, embora se posicione como o pai dos pobres, ele foi o cara que beneficiou Joesley Batista, da JBS, essas grandes rolos, essas grandes falcatruas, esses mega empresários se beneficiaram muito no governo do Lula, porque ele se aproxima com uma facilidade enorme dessas pessoas. Ele adora esse ambiente, né, dos ricaços, dos privilegiados, né, dos vinhos de 10 mil reais, 10, 20 mil reais a garrafa. Ele adora esse tipo de situação. E o Lula, infelizmente, eu não acredito que já depois dos 70 anos tenha mudado. Pelo contrário, eu não tenho dúvida que o Lula tentará algumas questões mais na linha do socialismo populista, como os amigos que ele tem, tipo Maduro, da Venezuela, este outro que acabou de ser preso lá no Peru, que é também, né, das referências políticas dele, que ele e o grupo político dele festejou a vitória e que agora está preso como um golpista. Então, eu acho que o Lula não representará, né, uma mudança do que representou o PT até hoje para nós, infelizmente. Mas não me preocupa tanto, porque eu acredito na relação entre Executivo e Congresso e acredito que o Lula não consegue implementar pelo caminho democrático os absurdos que alguns deles chegam a pregar, né? A gente já viu aí alguns pregando volta da invasão de propriedade, né? Inclusive na área urbana, né? Uma série de coisas absurdas. Não acredito que isso avance no que depender do legislativo. É essa a missão que nós temos. Me preocupa muito mais do que o Lula neste momento o ativismo político do judiciário. Me preocupa muito mais nesse momento, para ser mais justo, o ativismo político do STF, do Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, do que ocorreu no TSE também, né? Principalmente devido a um ministro do Supremo, o senhor Alexandre de Moraes. Mas o TSE, o STF, o Supremo, com seu ativismo político, para mim é o maior perigo que tem hoje no Brasil. Esse é o grande perigo que tem no Brasil. Não é por acaso que a gente está escutando aí, eu não sei que decisão que tomaram, queriam soltar aquele criminoso contumaz lá do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, né? Então, assim, para soltar um bandido comprovado, cujas penas, ou pelo menos aquilo que eu tomei conhecimento de que já havia sentenças, já passavam de alguns séculos de prisão, né? Como existe essa previsão absurda, que eu acho que nós temos que mudar na lei, de que só pode, depois de transitado e julgado, ou seja, segunda instância não é o suficiente para um bandido ficar preso, né? O bandido que tem dinheiro, como o Sérgio Cabral, que roubou tanto, seguramente tem um bocado de dinheiro escondido ou na mão de comparsas, né? Paga bons advogados e vem lá o Supremo e solta. Então, quer dizer, soltar bandido, proibir a polícia de subir em áreas onde o crime organizado está dominando, como em algumas áreas do Rio, e que o Supremo proibiu a polícia de ir lá agir, né? Coisas desse tipo é que me preocupam. Isso é o grande desafio para preservar a democracia no Brasil. Não é por acaso que as pessoas estão indo para a porta de quartel. É porque elas estão infelizes e estão inseguras
e não estão confiando na justiça brasileira, volto a dizer, para ser mais justo nas instâncias superiores da justiça. Porque nós temos uma estrutura judiciária no Brasil, nas primeiras instâncias, nas entrâncias especiais, na segunda instância, nos tribunais regionais, na sua ampla maioria, de gente muito séria, muito dedicada, né? E que às vezes ainda assim é lenta, porque nós precisamos de aprimorar o Código de Processo Penal brasileiro, que é um Código de Processo Penal extremamente atrasado, que beneficia o bandido pelo absurdo de recursos que ele oferece. Agora, a justiça, nas suas cortes máximas, na minha avaliação, na minha opinião, tem deixado a desejar, me preocupa muito mais do que o Lula. O Lula vai fazer populismo do início ao fim. A maior vítima disso, politicamente, será ele mesmo e o seu governo, que eu acredito que em menos de um ano cai em descrédito popular absoluto. Porque nessa linha de querer gastar mais do que arrecada, de não respeitar o teto de gastos, de querer criar mais 13 ministérios, de fazer gastança com dinheiro público, nessa linha, logo, logo, a consequência chega, infelizmente, no cidadão que vai ver volta de inflação, que vai ver volta de desemprego, que vai ver aumento de juros. E, obviamente, isso vai significar desgaste do governo, queda de popularidade do Lula e da sua turma. E aí eu tenho absoluta convicção de que nós podemos reverter democraticamente esse jogo pelo caminho natural, que são as próximas eleições. Agora, nesse meio do caminho, tem uma Corte Suprema que tem feito ativismo político, que essa me preocupa.